Na medicina moderna, na ciência moderna, existe uma tendência para identificar a consciência, a mente e o cérebro, de tornar a mente uma função do cérebro, a consciência uma função da mente e de tratá-los quimicamente, de alterá-los quimicamente. E que o bem-estar é uma boa química do cérebro, a consciência superior é uma boa química do cérebro, e a infelicidade é uma química ruim do cérebro. Ninguém é responsável, mas precisamos mudar a química para torná-lo melhor. Agora, no pensamento iógico, cérebro, mente e consciência são três coisas diferentes, mas eles estão relacionados em um certo nível. Portanto, minhas perguntas para Sadhguruji são a natureza do cérebro, da mente e da consciência. Como podemos usar o cérebro e a mente da maneira correta sem ficar presos neles? E qual o modelo de cura baseado mais em consciência do que em química do cérebro? Nas ciências iógicas não existe tal coisa como cérebro. O cérebro é apenas corpo. Como existe um coração, como existe um fígado, existe um cérebro, é apenas corpo. Eu acho que essa noção excessivamente exagerada do que é o cérebro está vindo porque, como comentei de manhã aqui, os nossos sistemas educativos se tornaram puramente intelectuais. Pensamos que o intelecto é tudo. Deixe-me, quero dizer, tentarei falar de uma forma muito breve. Quando você diz algo muito complexo de uma forma breve, haverão alguns buracos. Por favor, identifique os buracos se você os encontrar. Do contrário, estarei bem. No sistema iógico, estamos olhando para a mente humana como 16 partes. Estas 16 partes estão em 4 categorias. A primeira é Buddhi. Buddhi significa intelecto. Intelecto. Eu te pergunto, você quer o seu intelecto afiado ou cego? Todos vocês devem escolher, eu vou abençoá-los. Vocês querem afiado. Então o intelecto é essencialmente como uma faca. Você usa uma faca para abrir as coisas. Esta é a natureza do intelecto. O que for dado a ele, ele dissecará. Toda a ciência moderna está surgindo do intelecto humano. Então tudo é por dissecação. Se você der esta flor aos cientistas, eles vão rasgá-la e observar. Se você rasgá-la e observar, sim, claro que existem muitos fatos que você vai conhecer sobre a flor. A única coisa é que você não terá a flor depois disso. E agora, se você realmente quiser saber alguma coisa, digamos que você realmente queira conhecer sua mãe, por favor, não a disseque. Não é assim que funciona, porque o que você pode saber pela dissecção é o aspecto material da vida. Você não pode conhecer a vida pela dissecação. Somente o material e o físico podem ser dissecados. Mas agora estamos usando o nosso intelecto para entender toda a gama de coisas. Agora tentamos dissecar. Nós continuamos falando sobre unificar o mundo e união e iluminação, tudo com o intelecto. Isso é como usar uma faca para costurar algo. Se você costurar alguma coisa com uma faca, você a deixará em pedaços. Então você está vendo isso, quanto mais conhecimento você reúne sobre algo, mais mal entendidos e mais longe da verdade estamos nos tornando. Não porque a informação seja ruim, mas porque estamos tentando costurar com uma faca. Então o intelecto é como uma faca, deve ser afiado. É um instrumento de sobrevivência. Se você não tivesse um intelecto discriminatório, você não estaria sobrevivendo neste planeta. Ele é muito, muito vital. Mas sobrevivência é tudo aquilo que ele pode fazer. Mas o intelecto não pode funcionar, a menos que haja um certo volume de memória. Se você apagar toda a sua memória, não importa como, seja qual for o seu QI agora, se você retirar toda a sua memória, você de repente vai parecer estúpido. Você ainda pode ser inteligente, mas vai parecer estúpido. Isso sempre acontece na Índia. As pessoas estão colocando crianças do campo e crianças da cidade, juntas e testando-as. Só por causa do volume de informação que a criança da cidade tem, ela parece inteligente. Uma criança do campo parece estúpida, mas se você as coloca em situações reais,
Você vai ver, elas vão se sair tão espertas, porque sua inteligência está totalmente ativa. Então, o intelecto parece inteligente apenas quando você o apoia com muita informação, e por isso você vê a tecnologia da informação e todo mundo está louco por informação. Eles não estão olhando para seus telefones simplesmente para passar o tempo, mas porque somente com todos esses fragmentos e pedaços de dados, eles parecem inteligentes entre seus amigos, na sociedade em que vivem. É somente com dados que eles podem parecer inteligentes, sem os dados eles não podem fazer uma coisa inteligente. Vou lhe dar apenas um exemplo. Nós temos 2 tipos diferentes de escolas. Uma é uma escola moderna, onde 30% das crianças vêm dos Estados Unidos, na Índia. E outra é uma escola completamente tradicional, onde ensinamos apenas yoga, dança clássica indiana, música clássica indiana, Kalaripayattu, a mãe de todas as artes marciais, o idioma sânscrito e o inglês. Eles não passam por nenhum ensino acadêmico propriamente. Isso foi há alguns anos atrás. Alguns pequeninos todos correram para o local de lavar as mãos. Os lavatórios estão a esta altura. Muitas dessas crianças de 6 ou 7 anos não conseguem alcançar. Então tudo isso, aqueles que estão passando pela educação moderna, eles vão e ficam lá de uma maneira muito civilizada, esperam que um professor ou alguém venha e coloque um banco, eles sobem no banco e depois se lavam. Essas outras crianças correram para lá. Os mais velhos se agacharam, os mais jovens subiram em cima deles, lavaram-se e saíram correndo. Então, há muita orientação para o intelecto e as outras dimensões da inteligência são completamente não cultivadas hoje. Portanto, a próxima dimensão da mente é chamada de Ahankara, que temos ignorado completamente. Ahankara não significa ego, como a maioria das pessoas está começando a pensar. Significa identidade, com o que você está identificado. Porque o intelecto é essencialmente um instrumento para proteger a identidade que você assumiu. Se digo eu sou indiano, de repente, meu intelecto me faz pensar dessa maneira, me faz querer viver e morrer por isso. Você verá apenas um pedaço de pano. Se você mostrar, quero dizer, uma bandeira, as pessoas terão lágrimas nos olhos. Apenas a identidade. Se você os colocasse em outro lugar e mostrasse outra bandeira, a mesma coisa aconteceria. Entre a Índia e o Paquistão é muito impressionante, porque era uma nação e de repente alguém desenhou uma linha. E toda a emoção da maneira como funciona é incrível, simplesmente porque você se identificou com isso ou com aquilo. Então o intelecto é um instrumento que protege a identidade. A identidade é aquele instrumento que permite o intelecto funcionar de uma certa maneira. Quando digo de uma certa maneira, suponha que você esteja identificado apenas com esse eu enquanto pessoa. Seu intelecto fará apenas isso, protegê-lo o tempo todo. O tempo todo fazendo apenas isso. Agora eu digo que minha identidade é minha família. Agora seu intelecto fará tudo para proteger aquilo. Ou você diz uma comunidade, ou uma raça, uma religião, ou uma nação. Em nome da raça, religião, nação, quantas coisas fizemos que são totalmente idiotas e desumanas. Mas fazemos isso com muito orgulho, porque estamos identificados, porque essa é a natureza. Se tivermos que continuar essa analogia, se o intelecto é a faca, a mão que segura é a identidade. Diga-me você, ao manusear uma faca, a faca é importante que seja afiada. Mas se ela se torna destrutiva ou produtiva, isso é determinado pela mão que a segura, não é? Mas na sociedade de hoje, no mundo de hoje, não existe o cultivo da mão de maneira alguma. As pequenas e pequenas identidades que estamos criando, inevitavelmente causarão distúrbios no ser humano e no mundo. Não tem outro caminho. Desde os tempos antigos, das culturas orientais, sempre fomos ensinados a ter uma identidade cósmica, Aham Brahmasmi. Aos 12 anos de idade você deve conhecer Aham Brahmasmi. Isso significa, eu sou o cosmos. Sem se identificar com uma identidade ilimitada, nenhuma educação deve ser dada somente depois que a identidade é fixada. Aí vem a educação. Porque sem o tipo certo de identidade, a educação se torna destrutiva. Porque você tem uma identidade limitada. Podemos dizer o que quisermos, mas essencialmente, todo crime, todo mal, todas as coisas mais terríveis que fazemos, é apenas uma questão de identidade limitada, não é? Este é o meu caminho, esse é o seu caminho, este é o meu país, este é o seu país, esta é a minha religião, esta é a sua religião. Isso é tudo o que é.
Portanto, sem cultivar a identidade, estamos afiando a faca. Temos uma mão instável, mas estamos afiando a faca e armando-a com memória. Assim, a próxima dimensão da mente é chamada de manas, que é um silo de memória. Aqui existem 8 dimensões da memória. Isso começa na memória elementar, memória atômica, memória evolutiva, memória kármica e memória consciente, memória inconsciente, memória articulada, memória inarticulada. Dessa forma, existem muitos estados de memória. Como já vimos, esse corpo carrega a memória de tudo o que aconteceu neste planeta. Se prestarmos atenção suficiente, podemos saber simplesmente olhando para este como a evolução aconteceu. Apenas 150 anos atrás, Charles Darwin falou sobre evolução, estudando a vida no planeta. Porém, mais de 15 mil anos atrás, Adiyogi falou sobre como a vida evoluiu. Ele disse primeiro: quase todos os indianos sabem, mas não têm consciência disso, sobre os 10 avatares. Você deve estar estudando muito disso. O primeiro é o peixe, ou vida aquática. O próximo é o anfíbio. O próximo é um mamífero. O próximo é meio homem, meio animal. O próximo é um homem anão. O próximo é um homem adulto, mas volátil. O próximo é um homem pacífico. O próximo é um homem amoroso. O próximo é um homem meditativo. O próximo é supostamente um homem místico. Esta não é a história de um homem. Esta é a evolução da vida neste planeta. Então, 15 mil anos atrás, alguém falou sobre isso não olhando no microscópio, mas olhando para dentro, porque toda a história evolucionária está escrita aqui. Portanto, o sistema yógico está focado nisso, sobre como ativar diferentes dimensões da memória, porque sem isso, com quantidade limitada de memória, você está fadado a agir de maneira imatura. Portanto, se seu intelecto se torna super capaz, então é muito, muito importante que sua identidade seja cósmica. Identidade ilimitada. E que sua memória evolua para que todas as dimensões da memória estejam ativas. Essas 3 funcionam de uma certa maneira. Algumas pessoas a desenvolveram de certas maneiras, mas em grande parte estão acontecendo de uma maneira muito distorcida, muito intelecto, e as outras coisas são muito minimalistas. A 4ª dimensão da inteligência é referida como Chitta. Essa é uma dimensão da inteligência que é intocada pela memória. Veja, precisamos entender isso. Somos quem somos apenas por causa da memória que carregamos. Da cor de nossa pele, a que nos identificamos ao que somos, se somos homens ou mulheres, ou tudo é uma questão de memória. É a memória armazenada nisso que está decidindo todos esses aspectos. Se eu sou um ser humano ou alguma outra criatura, também é questão de memória. A memória é uma tremenda possibilidade, mas a memória também é uma restrição e um limite. O que é você e o que sou eu? Agora o limite disso é apenas memória. O que eu lembro no meu sistema e o que você lembra no seu sistema. É o limite. Portanto, a memória também é um limite. A memória é a base de todas as formas que existiram. Existe uma certa memória que cria padrões que, por sua vez, criam formas físicas. O jeito que somos, o tipo de forma que adotamos, vem essencialmente da memória básica que está lá. Ela nunca ficou confusa, no sentido que, suponha que você e uma vaca todos os dias comecem a comer mangas. Nunca aconteceu que um dia, por acidente ou por lapso de memória, a vaca se tornou humana ou você se tornou uma vaca. Ambos comem a mesma comida todos os dias. Mas isso não acontecerá, porque a memória é fortemente instilada, em vários níveis. Estamos reconhecendo 8 dimensões diferentes da memória. Mas Chitta não tem memória. Não ter memória significa não ter limites, uma inteligência além dos limites. Na cultura yógica, tem uma maneira travessa de expressar isso. Dizemos que se você tocar seu Chitta, Deus se tornará seu escravo. Porque sua inteligência se torna sem limites. Tudo se torna acessível. Portanto, é muito importante, porque é a primeira vez devemos entender isso. É a primeira vez que nosso processo de sobrevivência é tão organizado quanto é hoje. É a primeira vez que os seres humanos têm tanto tempo para olhar para as coisas. Caso contrário, apenas conseguir comida levaria 24 horas.
Mais uma vez, em sociedades afluentes, estamos voltando à mesma coisa. Como você disse em Montana, alguém tem que trabalhar em 3 empregos. Quando há tanta terra, por que você precisa de um emprego? Para conseguir sua comida? Não porque você quer comprá-la no Walmart. Estou dizendo que meio que distorcemos a coisa toda. Pela primeira vez, nossa sobrevivência. Por exemplo, hoje, você entra nessas super lojas. O que você precisa para o próximo ano, você pode comprar e trazer para casa, e não sair da sua casa pelo próximo ano. É possível, nunca antes foi possível. A água de hoje de manhã, se você tivesse que pegar, teria que caminhar até o rio, ou até o lago, ou algo assim. Pela primeira vez, nosso processo de sobrevivência é tão enormemente organizado. Este é o momento da humanidade. Este é o momento da humanidade. Explorar dimensões mais profundas da vida.